vou talvez fazer a fala mais autorreferenciada da noite, mas é porque não dá, dentro do meu entendimento, não dá para a gente falar, não dá para eu falar de acesso se eu não falar da minha vida, se eu não falar de mim. Vou convidar vocês então a pensar a nossa vida como um corredor cheio de portas, que eventualmente nós precisamos acessá-las. Portas que podem estar trancadas, abertas, entreabertas. De repente, a gente nem sabe que existe uma porta. Vou convidar vocês a pensar toda a nossa fala aqui a partir dessa perspectiva. E quantas portas só se abrem quando alguém decide que você pode entrar? Quando a gente fala de portas que não se abrem nunca para alguém, a gente está falando de quê? Por que essas portas não se abrem? E por que algumas pessoas parecem que têm todas as portas escancaradas desde quando nascem? É porque acesso é ter a chave que abrem essas portas. Essa sou eu. Eu sou Mariana Janeiro, eu tenho 34 anos, sou subsecretária-geral do Subcomitê de Juventude Negra da ONU, sou mãe do Gael, mãe do Raul, esposa do Rubens, filha do Marcos, filha da Maristela. Fui a primeira mulher negra a ser eleita vereadora nesta cidade de Jundiaí e para muitas pessoas eu cheguei lá. De repente, eu posso ter aberto todas as portas. E ter chego lá faz as pessoas dizerem: Mariana é uma mulher de sorte. Acontece, como está escrito aqui, é que eu não tive sorte na vida. E eu vou contar para vocês por que é que eu não tive sorte na vida. Eu tive acessos que parecem invisíveis, mas que foram essenciais para que eu estivesse aqui hoje falando para vocês da minha vida, que é tão comum quanto qualquer outra. E aí vou convidar vocês a conhecerem a minha vida. O primeiro acesso que eu tive foi o acesso à origem. Eu sou filha adotiva dos meus pais, é perceptível? Eu tive a chave da origem, o acesso a ser amada, quando ninguém me quis. Não fosse a decisão dos meus pais de me adotarem, minha vida poderia ter sido muito, muito, muito diferente. E a gente não se dá conta. Mas para uma menina negra como eu, ter o acesso à origem, ao afeto, a uma base familiar estruturada, não é uma chave que a gente recebe todo dia. E essa é a minha família nuclear. Meu pai, bem nerd, continua assim até hoje. Minha avó, já falecida, matriarca da família. Minha mãe, no auge da beleza dos anos 90. E a minha irmã mais nova, a Marina. Meus pais super criativos no nome. Eu também recebi a chave do mundo. A chave do mundo foi o acesso à melhor educação que os meus pais conseguiram me entregar em todas as etapas da minha vida. Eu
Não tenho nenhum problema de autoestima intelectual. De resto, faço terapia até hoje, mas intelectual eu não tenho, porque eu tive acesso à chave do mundo. Tanto que quando eu era mais jovem, bem mais jovem do que eu sou hoje, eu queria ser arqueóloga. Que criança quer ser arqueóloga? Uma criança que, evidentemente, é apresentada a isso. Depois eu quis ser diplomata, já quis ser jornalista. Acabei, enfim, fazendo filosofia e acabei me enveredando para a política pública. A vida encontra as suas razões. Mas ter sido uma criança que teve acesso ao melhor estudo disponível que meus pais puderam me oferecer, a línguas, ao mundo, mudou a minha perspectiva desde muito cedo do que eu poderia fazer. E esta chave não é uma chave que todo mundo recebe. Eu também recebi a chave da identidade. Essa sou eu, no auge da beleza jovem, numa revista local, falando sobre a importância de reconhecer, minha amiga e cabeleireira Kátia, a importância de reconhecer a identidade do cabelo. E isso é uma chave que para pessoas negras é muito importante que a gente receba o mais cedo possível, para que a gente se afirme, para que a gente se conheça, para que a gente não tenha vergonha de ser o que é. E, ao contrário da grande maioria das meninas que se parecem comigo, eu não tenho ideia de como é o meu cabelo com escova, porque eu nunca alisei o cabelo. Nunca. Meu cabelo nunca viu uma química. Nunca. E esta chave da identidade, tão cedo, ainda entendendo que eu demorei para me entender uma mulher negra, porque fui criada dentro de uma família branca. Mas ter recebido cedo o suficiente não é uma chave também que todo mundo recebe. E nos reconhecer, entender o nosso lugar no mundo, é importantíssimo para que a gente compreenda os acessos. Eu também recebi a chave da autonomia. Sou uma mulher que pude escolher se eu queria ou não ter filhos. Eu tenho 2. Pude ter partos respeitosos, gestações respeitosas. Isso, infelizmente, não acontece com frequência. Ter acesso ao próprio corpo não é comum a nós mulheres. É uma chave que não nos dão. Que não nos dão. Escolher por quanto tempo você vai amamentar o seu filho é um acesso raro, raríssimo. E eu também recebi a chave do poder. A chave do poder para uma mulher não é dada com facilidade. E mais do que isso, o problema antes fosse só entrar no espaço de poder. Você precisa permanecer, e mais do que permanecer, você precisa se movimentar no poder. Não é simples. E quando eu achei que não ia receber mais chave nenhuma, que estava bom demais, eu recebi a chave do amor. Para nós, mulheres negras, não é nos dada a chave do amor, o acesso a um afeto respeitoso, honesto, recíproco. Um pouco
pela hipersexualização, muito pelo racismo, muito também pela nossa baixa autoestima que nos leva a aceitar qualquer coisa, qualquer migalha, qualquer coisa que seja. Só que nem todo acesso é sobre chegar em lugares. O acesso também é você se conectar com pessoas diferentes, de culturas diferentes, em lugares diferentes, em situações diferentes. Essa sou eu, na sede da ONU, que fica em Genebra, na Suíça, onde eu fui tomar posse. Também é ter acesso a contexto. Se a gente não sabe o que está acontecendo ao nosso redor, no mundo, a gente está perdido. Pessoas que não têm contexto não conseguem desenvolver uma ideia simples que seja. E o contexto também não vem de graça, porque você precisa construir todo um background para você conseguir compreender do que se tratam várias coisas. O acesso à voz. Hoje, nós estamos na era da internet. Em tese, todo mundo tem voz. Mas quem é ouvido? Quem pode, de fato, falar sem medo? Quem consegue ser ouvido com respeito? Na grande maioria das vezes, os homens. Então, ter acesso à voz, mas mais que isso, ter acesso aos ouvidos das pessoas, não é tão simples assim. Recentemente, eu tive acesso à coragem. Porque, para além disso tudo, eu mudei dramaticamente esteticamente. Bônus. Por tudo isso, eu consigo afirmar para vocês que eu não sou uma pessoa de sorte. Porque, para além de todos esses acessos, eu tive acesso ao abandono. Eu tive acesso à gravidez indesejada. Eu tive acesso à depressão, com a qual eu convivo todos os dias, até hoje. Eu tive acesso a inúmeras frustrações que eu não consigo elencar. Tive acesso a traumas que talvez sejam incuráveis. Porque o abandono muito cedo deixa traumas indeléveis, o racismo deixa traumas indeléveis no nosso DNA. Eu não sou uma pessoa de sorte. Minha vida não é nada excepcional. Eu sou uma pessoa que eu tive acessos. Vários. Múltiplos. E na capacidade que eu tive, eu agarrei todos os acessos que passaram na minha frente. Eu guardei todas as chaves que me deram. Algumas eu peguei à força, confesso. Mas eu fui uma menina negra que teve acesso, porque meus pais tiveram a coragem de me entregar a chave. Apostaram no escuro. Mas eu pergunto a vocês, caminhando para o fim, quantas pessoas sabem que todas essas portas existem? Porque quando a gente fala de acesso, de atravessar portas, a gente está querendo entender que todo mundo sabe que existem essas portas. Há pessoas que sequer imaginam as possibilidades que o mundo reserva. É muito injusto pensar que eu, com 8 anos, sonhava em ser arqueóloga
Quando nós temos pessoas hoje, de 40, 50, 60 anos, que talvez não saibam falar a palavra arqueóloga, porque não sabem que existe. Então, as portas não estão visíveis para todos, quiçá suas chaves. Mas, no final, pouco importam as portas, porque não tem a chave. Então, com as chaves que vocês têm na mão hoje, eu tenho certeza que vocês têm pelo menos algumas. Que alguém entregou, que vocês conquistaram, que vocês acharam por aí. Eu tenho certeza que cada um e cada uma aqui tem uma chave. Mas a minha pergunta é, com as chaves que vocês têm hoje, quem que vocês vão deixar entrar? Porque de nada adianta a gente ter um monte de chave só pra gente. Se a gente não abre espaço para que essas pessoas, outras pessoas, atravessem as portas com a gente. No meu trabalho, a minha função é que a gente faça cópia de chave, enlouquecidamente, para que as pessoas tenham acesso a direitos básicos, que não podem ser vistos como privilégios guardados a chaves. Muito obrigada.